Ok, oi, oi. Irmãos, graça e paz do Senhor Jesus mais uma vez. Irmãos, vamos terminar esse primeiro ciclo aqui, que termina no capítulo 7. Nós vamos ver que o Apocalipse, ele termina no capítulo 7 para reiniciar no capítulo 8. Como eu tenho dito, eu vou ter que dizer isso várias vezes para leituras futuras dos irmãos. Apocalipse é um livro circular. Então o apóstolo João, ele começa a história da redenção e termina. Depois ele recomeça, termina. Recomeça, termina. E isso vai do capítulo 4 até o 7. Depois ele vai recomeçar e vai do 8 até o 11. Depois ele recomeça a partir do capítulo 12 e vai até o 14. Depois ele faz isso no capítulo 15 e 16. E ele refaz a partir do 17 até o 19. Aí nós temos 20, 21 e 22, a vinda da Nova Jerusalém que desce do céu, ataviada como noiva. Então, para que ao término desta conferência, no domingo, os irmãos entendam que o Apocalipse não é um livro linear, mas é o que nós chamamos de mensagem recapitulativa. Ou seja, ele vai recapitulando mesmo, dando voltas 7 vezes. Capítulo 7, por favor. Capítulo 7. Vamos abrir a palavra de Deus. Vamos ler o capítulo 7 todo? Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aquele aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gadi 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi, 12.000, da tribo de Issacar, 12.000, da tribo de Zebulon, 12.000, da tribo de José, 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas das mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam nosso Deus, pelo século dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: este que se vestem de vestiduras brancas, que são os de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre ele o sol, nem ardor algum.
Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água viva, e Deus lhe enxugará dos olhos todas a lágrima. Amém. Irmãos, eu quero perguntar se vocês conseguem enxergar no capítulo 7 o prelúdio do fim da história. Nós estamos aqui no fim da história. Esse é o fim do primeiro ciclo. João, ele já vê os glorificados com Deus. Ele já diz o que é que o Cordeiro vai fazer. Ele já diz que não haverá mais choro, dor, sofrimento. Inclusive, o sol, esse sol que a gente sente quando está mais quente, sente a pele arranhando, né, espinhando. Sequer isso acontecerá por conta da proteção do Cordeiro sobre nós. Então, nós estamos aqui nesse primeiro final. Deixe-me ir aí no início do capítulo 7, exatamente. Eu quero só voltar e ler essa passagem de Isaías, capítulo 2, quando, no final do capítulo 6, nós vemos os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se escondendo nas cavernas e nos penhascos dos montes, para não enfrentar, não olhar o Cordeiro face a face. Então, um texto de Isaías que reflete muito bem isso, está em Isaías capítulo 2, do 17 ao 21, onde diz: a arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia, e os ídolos desaparecerão por completo. Os homens fugirão para as cavernas das rochas e para os buracos da terra, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade. Quando ele se levantar para sacudir a terra, eu estou usando a NVI aqui, você pode estar estranhando. Naquele dia os homens atirarão aos ratos e aos morcegos os ídolos de prata e os ídolos de ouro que fizeram para adorar. Fugirão para as cavernas das rochas e para as brechas dos penhascos, por causa do terror que vem do Senhor e do esplendor da sua majestade, quando ele se levantar para sacudir a terra. Amém. Esse é o que acontecerá com os ímpios. Capítulo 7, nosso irmão leu. O Israel real e a obra redentiva do Cordeiro. Eu me lembro, há mais ou menos uns 5 anos, quando a primeira exposição que eu fiz em Apocalipse, uma exposição completa, não foi no capítulo 1, nem no 2, nem no 5, que eu tanto gosto, mas foi no capítulo 7. Então, essa foi a primeira exposição que eu fiz em Apocalipse, de um capítulo completo. Nós estamos aqui no capítulo 7, eu quero que você atente para o versículo 1, quando ele diz: depois disto, ou seja, depois de todas essas catástrofes, os selos sendo abertos, os castigos chegando, eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Esses anjos estavam segurando ventos de destruição. Isso aqui é uma proteção dada por Deus ao seu povo. Acompanhem comigo lá em cima. O capítulo 7 acontece ou antes ou no mesmo instante dos eventos do capítulo 6. Lembre-se, o Apocalipse não deve ser lido de forma linear. Enquanto os ímpios, ou seja, enquanto está havendo o sofrimento, os selos estão sendo abertos e há sofrimento, a igreja está sendo
protegida e poupada. Aqui não significa que nenhum crente será perseguido ou que nenhum crente morrerá, não é isso. Mas a igreja é sempre protegida, é sempre poupada quando vier a grande vingança do Senhor. Então veja que eu já inicio dizendo que o capítulo 7 acontece ou um pouco antes ou no mesmo instante dos eventos do capítulo 6. Então, enquanto está acontecendo aquele grande reboliço do capítulo 6 com os cavaleiros, com os cavalos, o capítulo 7 está acontecendo. E trata da proteção que Deus envia ao seu povo, enquanto os selos são abertos pelo Cordeiro. E como Osborne escreveu, a narrativa está preocupada com temas e não com cronologia. Qual é a temática? A temática é: Deus está punindo alguns, enquanto está protegendo outros. Então esse é o tema, essa é a temática, e não a cronologia. Provavelmente esteja acontecendo aí ao mesmo tempo. Podemos então dizer que enquanto o Senhor está punindo os ímpios, os anjos estão protegendo o povo de Deus. Se você ainda não entendeu o que eu quero dizer, o resumo é: os eventos do capítulo 7 vêm antes dos eventos do capítulo 6. A igreja estará protegida, ou seja, no capítulo 7, enquanto os 4 cavaleiros da destruição, que estão no capítulo 6, estarão punindo os ímpios, inimigos de Deus. Então, em ordem cronológica, ou os 2 capítulos estão acontecendo ao mesmo tempo, ou então até o 7 está vindo antes do 6. Deus protegendo seu povo enquanto está punindo os ímpios. Isso em 2 aspectos: desde a primeira vinda de Cristo até a segunda, e também quando vier o fim, quando de fato o Senhor Jesus estiver na iminência do seu retorno final, da segunda vinda. João viu os 4 anjos segurando os 4 ventos. O número 4, que também é um número importante, tá? Em Apocalipse pode significar o todo. A gente diz isso ainda hoje. Os 4 cantos da terra. Aconteceu isso, os 4 cantos do Juazeiro já devem estar sabendo dessa notícia. Significa o todo. Esses anjos seguravam os ventos para que nada acontecesse aos filhos de Deus, até que todos os servos de Deus fossem selados. Aí eu digo que essa visão pode estar baseada em Zacarias 6, de 2 a 7. Veja, o capítulo 7, ele fala sobre uma espécie de selo que é colocado, na testa daqueles que são eleitos, dos crentes, dos que amam a Deus. Isso vai ficar um pouco mais explícito à frente, quando nós estivermos vendo a questão da marca da besta. Então, enquanto os homens são selados, os habitantes deste mundo, João gosta de utilizar essa linguagem, né? As pessoas desta terra, os reis da terra, é sempre em linguagem em sentido pejorativo isso. As pessoas da terra, ele não está dizendo do planeta Terra, mas ele está falando das pessoas mundanas. Então, esses são selados com a marca da besta, enquanto os que servem a Deus são selados com a marca de Jesus Cristo e de seu Pai. 2. 3. Vejamos agora o selo, né, o seu significado com o qual os servos de Deus são selados. Interessante que Hendrickson, ele diz que o selo é a coisa mais preciosa que existe debaixo do céu. E para o mesmo comentarista, ele tem 3 significados. Qual o significado do selo? O primeiro é de proteção contra a adulteração, ou seja,
Não tem como você dizer eu sou do Senhor sem que você seja. Deus conhece aqueles que são dele. Não tem como falsificar o selo do Espírito. Segundo lugar, é uma marca que indica propriedade. Em terceiro lugar, certifica caráter genuíno. Aquela pessoa é uma testemunha de Jesus. Ela é crente. Por favor, Efésios capítulo 1. Abram as Bíblias de vocês. Efésios. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Na verdade, a gente tem que começar do final do 12, né? Esse texto não tem ponto final. No final do versículo 12 diz assim: em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, não tem como falsificar isso aqui. Deus sabe exatamente quais são os selados. Por conseguinte, os que recebem a marca estão protegidos da ira final de Deus contra o mundo ímpio. Este selo servirá de proteção contra os gafanhotos, os demônios gafanhotos, né, do capítulo 9. Vai também ficar explícito, aí tem um R, eu não sei como é que está na apostila de vocês. Vai também ficar explícito que cada um deles é propriedade de Deus, cada crente pertence ao Senhor e podem estar certos de que serão resgatados, tá? No tempo certo, em tempo propício. Cada crente será resgatado, não é trasladado, nem ido para outro planeta, tá? Virando ET, indo para outro mundo, não é isso, mas sendo protegido da ira de Deus. A partir do versículo 4 do capítulo 7, nós temos então ouvido o número dos que foram selados, que era de 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Quem são esses 144.000? A resposta é muito simples, são as testemunhas de Jeová. Não, estou brincando. Gente, eu estudo seitas e heresias desde muito tempo, e as testemunhas de Jeová, a seita começou com um homem chamado Charles T. Russell. Ele era um ex-presbiteriano, bem ex mesmo, tá? Ex-presbiteriano. Ele disse que era uma das testemunhas, né, lá do Apocalipse, são 2, capítulo 11. Ele era na sua loucura e nos seus devaneios, disse ele que era uma dessas testemunhas. Ele era a testemunha fiel e verdadeira. E aí tudo bem, com o desenrolar da história, ele disse que quando o movimento dos estudantes de Bíblia, ou da Torre de Vigia, o nome não era Testemunha de Jeová ainda, tá? Nós estamos aí em 1876. E o movimento começa mais ou menos nessa época. O movimento adventista começa em 1843 para 1844. Ele participa desse movimento também nos Estados Unidos. Depois funda a Watchtower, né, que é a Torre de Vigia, e os estudantes de Bíblia. E ele disse que quando a seita alcançasse o número de 144.000,
então haveria novos céus e nova terra. Ok? Tudo bem, hoje as testemunhas de Jeová beiram 4,3 milhões de pessoas no mundo todo. Então, o que foi que aconteceu? Bem, o que aconteceu é que Jesus não voltou e a seita continua sendo o que ela é, né? Uma seita do inferno, como de fato é. Mas por que as pessoas continuaram lá? Porque, como toda seita tem explicação para as falsas profecias delas, foi profetizado de que, na verdade, esses 144 mil, eles vão reinar com Jesus nos céus. E o restante das testemunhas de Jeová vai reinar com Jesus aqui na terra. Tá bom? Então é só a nota de rodapé para você saber a quantas andam os cérebros de algumas pessoas, tá certo? Mas esses 144 mil aqui representam a igreja e não os TJ. Tá bom? Como é que a gente sabe que representa a igreja? Obviamente que a visão dispensacionalista vai dizer, não, esse número aqui é o número dos judeus, lá de Israel mesmo, e aqui eu estou falando dos judeus, né, do Israel étnico, aqueles que têm sangue judeu. Esses são os 144 mil, esses ainda se converterão. Eles vão se converter na época em que a igreja for arrebatada e ficar reinando 1000 anos com Jesus nos céus. E aí Israel, 144 mil do povo de Israel vai se converter nesse interregno. Não, é só uma leitura que, quando nós vemos a parte final do texto, ou seja, do versículo 9 até o versículo 17, nós não podemos levar a sério a leitura dispensacionalista falando sobre o Israel étnico. Primeiro, porque no livro do Apocalipse não existe nenhuma menção da conversão do Israel étnico. Isso não existe. O livro do Apocalipse é centrado em 2 personagens. O primeiro, com certeza, que está no capítulo 5, é o cordeiro que está no meio do trono. O segundo personagem é a noiva do cordeiro, a igreja. Acabou. Não existe referência alguma a Israel étnico. Aí você diz, mas aqui nós temos as tribos. Mas você já viu como é que estão as tribos aqui? Você já viu os nomes das tribos que estão aqui? Tem tribo faltando aqui. Tem tribo que não era tribo que está aqui. Tem meia tribo. Tá? Então, se você conhecer o nome das tribos, você vai perceber, por exemplo, que nós temos aqui a tribo de Judá. E por que a tribo de Judá está em primeiro lugar? Por que será? Né? Como está sendo gravado, eu tenho que dizer, a tribo de Judá é mencionada primeiro, porque Jesus vem da tribo de Judá. Tá certo? Então, aqui, vem primeiro. Em ordem de importância. Depois, da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Dan não aparece aqui, mas fazia parte das 12 tribos. Qual a explicação? Não, Dan não está aqui porque Dan se entregou à idolatria e Deus retirou os direitos dela como tribo. Não, mas se é o Israel étnico, se Israel vai se converter mesmo, o nome da tribo de Dan deveria estar aqui. Não está. O que mais? Da tribo de... Gente, esse nome é complicado dizer em português, tá? Porque seria Azer em português, tá bom? Azer. Esse S aí teria som de Z. Mas eu costumo chamar de Asher, que é de onde é o nome mesmo, Asher, que significa bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que não anda Ashrei, Raish, Lo, Halá. Então aqui é a tribo de Asher, 12 mil.
Da tribo de Naftali, 12.000. Da tribo de Manassés, bem, Manassés é meia tribo. Manassés não fazia parte das 12 tribos originais, porque Manassés era filho de José. Se é o Israel étnico, não era Manassés para estar aqui. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Da tribo de Issacar, 12.000. Da tribo de Zebulum, 12.000. Da tribo de José, 12.000. Da tribo de Benjamim foram selados 12.000. O problema é o que vem no versículo 9. Não problema para nós, problema para os dispensacionalistas. Veja o que diz no versículo 9. Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Bem, nesse instante, era 144.000, tinha um número certo. Agora já não tem mais. Nós falaremos sobre ele, mas o remanescente o irmão, como é seu nome, irmão? Ramonilson. O remanescente fiel é a igreja adventista do sétimo dia. Se os 140, aí é outra história, tá? Aí já é outra loucura, tá certo? O remanescente fiel seria, na visão dispensacionalista, exatamente esses judeus que se converteriam. Mas, de novo, quem é o remanescente fiel? Se nós olharmos para as 7 cartas do Apocalipse, que nós vimos, o remanescente fiel é exatamente aqueles da igreja que nunca se dobraram a nenhum outro tipo de divindade, não cultuaram o imperador, não cultuaram Roma, e durante toda a história da igreja, eles sempre permanecem fiéis. É sempre um remanescente, retirado de qual texto? Alguém lembra de qual texto bíblico existe alguma história sobre remanescente fiel? E antes, lá para trás, exatamente, profeta Elias. Elias diz: Senhor, me mata, só sobrou eu. Tá? Eu sei que Elias era um santo profeta de Deus, mas na cabeça dele, só ele era crente e ele estava errado. Aí Deus diz: Elias, não é bem assim não. Tá? Eu mesmo separei, aí, ali é um remanescente que não dobrou, 7.000, né? 7.000, que não dobrou os joelhos diante de Baal. Então, assim, essa é a linha interpretativa, entendeu? O remanescente fiel é sempre um povo que não dobra os seus joelhos diante de outra divindade. Todo dispensacionalista vai fazer a leitura dessas tribos, porque tem o nome tribos, tá? E vai ler remanescente como remanescente de Israel. Todo dispensacionalista, e claro, existem autoridades que são dispensacionalistas. Por exemplo, Michael Vlach, talvez vocês nunca tenham ouvido falar dele na vida. Michael Vlach, eu fiz a revisão de um livro dele, de 2 livros dele, aqui para o Brasil. Ele foi publicado, acho que no final do ano passado. Michael Vlach hoje é a maior autoridade dispensacionalista do mundo. Eu sei que tem o John MacArthur, né? O John MacArthur, pastor batista, inclusive muito admirado, gosto muito do John MacArthur, mas ele é dispensacionalista. Mas aquele que mais milita pelo dispensacionalismo, ou seja, a autoridade, é o pastor Michael Vlach. Provavelmente ele venha para o Brasil esse ano, o ano que vem, tá? A editora está tentando trazê-lo. E a interpretação dele, como uma interpretação abalizada, mas uma interpretação dispensacionalista. Porque sempre que ele olha para os textos onde diz
Israel, o que é que ele lê? O que é que os olhos dele enxergam no texto? Sangue de Abraão. É isso que ele enxerga no texto. Ou seja, quando se diz Israel, para o dispensacionalista, é Israel, o judeu que está em Israel, no país, e que nas veias corre o sangue de Abraão. Diferentemente de nós, que não somos dispensacionalistas, mas aliancistas, nós entendemos o texto de que aquele que tem a fé de Abraão, este é que é filho de Abraão. Gálatas capítulo 3. Então, eu sei que existe essa leitura de que todo remanescente fiel, ou sempre que se fala Israel, é Israel, ou sempre que se fala de Gog e Magog, lá no final do livro de Apocalipse, ou sempre que se fala da guerra do Armagedon, que vai ser lá na Palestina, os dispensacionalistas acreditam que realmente vai haver uma guerra, Jesus realmente vai brigar com a espada que ele tem, ele vai precisar, ele vai se dar o trabalho de lutar contra o anticristo, tá? Enquanto todos os textos dizem assim, ele vai derrotá-lo com o sopro da sua boca. Mas não, se no texto está dizendo que ele vai descer a cavalo, ele vai desembainhar a espada, e ele vai passar a espada, e da sua língua sai uma espada de 2 gumes, é porque quando ele abre a boca, realmente vai sair uma espada de dentro da boca dele. O dispensacionalismo, ele lê o texto de forma literal. Quando a gente lê esse texto das tribos de forma literal, sim. Sim. Estou entendendo. Eu só passar, tá? Certo. Você não vê Jesus como um pão porque você não é católico, senão você veria na hóstia. Certo. Parece tão real. Parece tão... Eu disse, assim, não é... eu não vou usar o verbo desprezar a literalidade do texto. Mas nós vamos prezar pelo que João disse no capítulo 4. O que foi que João disse no capítulo 4? Que ele está tendo uma visão. Então, números, símbolos. 144.000 é um número altamente simbólico. 7.000 é um número altamente simbólico. 12 tribos é um número altamente simbólico. 24, que é 12 mais 12, né? 12 vezes 2, é altamente simbólico. Aqui, como eu disse, tribos estão faltando, outras entraram. E vamos só ler essa parte aqui, que eu acho que eu respondo alguma coisa nesse slide. O número dos que foram selados é 144.000. Este número tem sido alvo de diversas disputas entre os intérpretes, principalmente hoje, dia 15/4/2022. Não é isso? Pois alguns veem um só povo sendo representado por este número, crentes do Antigo e do Novo Testamento, enquanto outros veem 2 povos, Israel étnico, então, os judeus mesmo de Israel, e a igreja gentílica,
Qual é o grande erro do dispensacionalismo? E eu estou falando como aliancista. O grande erro do dispensacionalismo é dizer o seguinte: Deus sempre teve dois povos neste mundo. Sempre. Quais são os dois povos? Judeus e gentios. Essa é a ideia primaz do dispensacionalismo. Deus sempre trabalhou com dois povos, judeu de um lado, gentio de outro, e isso durará para sempre. Até na segunda vinda de Cristo haverá uma diferença entre judeus e gentios. Os judeus ficarão um pouquinho mais perto de Jesus e irão com ele para onde ele for. Já nós, gentios, ralé, nós ficaremos um pouco mais distantes do trono de Deus. Em hebraico existem duas palavras para povo, viu? Para povo. Por que duas, se em português só tem uma? Olha aquele povo, olha aquele povo. Em hebraico existem duas palavras para povo, porque existe uma palavra para povo judeu, é óbvio, e existe uma palavra para povo povinho, que é o resto do mundo inteiro para eles. Então eles se chamam de Israel. É o povo de Israel. Israel. E para nós eles nos chamam de Goi. Eles são Goi. É povo, mas é quase povo. Esse povo é quase gente. Seria mais ou menos isso. Eu participei de alguns festivais judaicos quando eu estudava com alguns rabinos. E eu ia para lá para treinar meu hebraico. E eu conversava com algumas pessoas, obviamente, algumas delas pensando que eu era judeu. Nós conversávamos, mas quando elas descobriam que eu não era, eu lembro de uma senhorinha desse tamanhinho assim, a gente conversando. Aí ela perguntou: "Ata Yehudi?" Eu disse: "Lo, ani brasiliano." Eu disse: "Não, eu sou brasileiro." Ela fez... Ela me deu a famosa rabisaca, Aí saiu, ela não queria conversa comigo, tá? Mas voltando para cá. O que queremos dizer é que alguns creem que o número seja simbólico, representando toda a igreja, enquanto outros pensam ser um número literal de judeus, e somente de judeus, que serão salvos no fim dos tempos. Os dispensacionalistas, por sua literalidade. Quando vocês pensarem em dispensacionalistas, pensem em literalidade. Então, não existe esse negócio de linguagem simbólica. Esses 4 cavaleiros que nós vimos nos selos, esses caras vão descer mesmo, certo? Eles vão descer, um vai descer com um arco e flecha, depois vai descer o outro com espada e ele vai ser vermelho, depois vai descer um todo preto e depois vai descer um amarelo esverdeado. Essa é a visão dispensacional. Para eles, tudo de fato é literal. Então é óbvio que quando eles veem um número de 144 mil e os nomes das tribos de Israel na frente, eles vão ver realmente 144 mil pessoas contadas. 1, 2, 3, 4, tá. Sendo 12 mil de cada tribo. Mas, de novo, não faz sentido. O Apocalipse não trabalha com números literais. Ele não trabalha nem com objetos literais. A linguagem, pelo que o apóstolo João nos apresenta no capítulo 4, é uma linguagem simbólica. Eu fui tomado em espírito e ele começa a ver realidades por detrás desses símbolos. Vamos continuar.
Os dispensacionalistas, por sua literalidade em quase todas as interpretações proféticas, acreditam que o número é exatamente este, contemplando só judeus. Depois de este tem vírgula. Os aliancistas creem que tal número seja simbólico, representando toda a igreja. Eu disse o motivo, tá? Eu disse alguns motivos. O primeiro, por conta de tribos faltando e de outras tribos substituindo. Depois, o argumento do versículo 9, que de 144 mil, João já vê agora uma grande multidão, tá, de incontáveis pessoas. Um argumento usado em favor da visão dispensacionalista, olha aí que eu coloco o argumento a favor da visão deles. Tá? Eu coloquei argumento deveras fraco exegeticamente. É a expressão tribos de Israel, usada por João. Então, aqui nós temos no texto, tribos de Israel. Quando o dispensacionalista lê tribos de Israel, ele raciocina como se fosse o quê? Tribos de Israel. É simples, assim. Para eles é... Esta especificidade indicaria o Israel étnico. Por outro lado, o grupo que ocupa o centro dos atos salvíficos de Deus em Apocalipse, melhor, em todo o Novo Testamento, é a igreja. A gente só vê... seu nome de novo? Paulo. A gente só vê, Paulo, no Novo Testamento todo, uma especificidade sobre Israel étnico. Se a gente quiser ler Israel étnico, aí, então a gente teria que dizer, não, todo o Novo Testamento está concentrado na igreja, mas Apocalipse, capítulo 7, dos versículos 4 a 8, está falando do Israel étnico. Então, você teria que deixar praticamente os 27 livros do Novo Testamento para trás, que se focam na igreja, no povo de Jesus, e dizer que só esse texto... É possível? Não estou dizendo que é impossível, tá? É possível? É. Mas as chances são muito pequenas. Reverendo Rego, talvez uma contribuição que possa ser dada aí, é que um dos textos mais... caros para os judeus, que se encontra lá em Êxodo 19, 5 a 6, ele é aplicado totalmente à igreja composta por judeus e gentios, quando o apóstolo Pedro olha para a igreja no Novo Testamento, então ele usa as mesmas palavras que foram ditas para Israel. Vamos para o texto, 1 Pedro 2, versículo 9. Vamos para Êxodo primeiro, por favor. Êxodo primeiro, né? Êxodo Vamos... 19, 5 a 6. Vamos abrir em Êxodo capítulo 19. Existe um canal no YouTube chamado Caminho de Damasco, que é um canal para resgate de pessoas da congregação cristã do Brasil para igrejas genuinamente evangélicas. Então é um movimento nacional que existe nesse sentido. Eu faço parte desse movimento de resgate de ex-CCB, né, ex-CCBistas para igrejas que são verdadeiramente evangélicas. Domingo passado, a live ainda está à disposição para quem quiser ver. Eu dei um estudo de 1 hora sobre esse texto que nós vamos ler agora, Êxodo 19, por favor. Eu gostaria que o pastor Marcos lesse, porque é um texto tão conhecido que vocês mesmos vão fazer a ligação sem precisar de ajuda nenhuma. Leia, por favor, reverendo, Êxodo 19, 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos,
porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Esse texto lembrou vocês de outro texto? Onde é que esse texto está repetido no Novo Testamento? 1 Pedro, capítulo 2, 2, versículo 9. versículos 9 e 10. 9 e Pastor, 10. por favor. Olha o que é que Pedro faz com esse texto, que era, no caso, né, para o povo judeu. Agora veja o que Pedro faz com esse texto. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um texto que era para o povo judeu, ele é reinterpretado, e aí Pedro era apóstolo de Jesus Cristo, o texto é inspirado pelo Espírito Santo. Pedro pega o texto que está em Êxodo 19 e ele aplica à igreja. Então, quem é de verdade o sacerdócio real? É Israel ou a igreja? Quem é, na verdade, nação santa? Quem é, na verdade, povo de propriedade exclusiva? 1 Pedro 2, versículos 9 e 10. Israel ou a igreja? E mais, não é só esse texto. Existe mais de uma dezena de textos, que foram ditos por Moisés, pelos profetas no Antigo Testamento, que diziam respeito só ao povo judeu no Antigo Testamento. E esses textos são repetidos no Novo Testamento com relação à igreja. Pode dizer, Jesualdo. Nós não abrimos para perguntas ainda, mas diga, senão a gente não termina. É uma questão de tipologia, né? É tipo e antítipo, que a gente chama, né? O tipo é Israel, o antítipo é a igreja. É muito mais gente agora não porque tem sangue de Abraão, mas tem um sangue muito mais precioso envolvido em tudo isso, que é o sangue do Cristo que reúne todos os povos. Ora, eu estou escrevendo um livro a respeito disso, sobre a teologia paulina, a respeito de igreja Israel, igreja, baseado em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11 até o versículo 22. Eu sei que a gente conhece Efésios 2, do 1 ao 10, né? Que termina pela graça sois salvos, que é o texto mais presbiteriano do mundo, é aquele texto lá. Não é isso? Mas a partir do versículo 11 até o versículo 22, Paulo vai dizer que todas as barreiras, principalmente as barreiras étnicas, sanguíneas, qualquer tipo de barreira, ela foi quebrada por Cristo Jesus. Ele vai repetir várias vezes: de dois fez um, de dois fez um, de dois povos fez um, de dois homens fez um. Que dois eram esses, né? Israel, gentios. Então, em Cristo, dos dois, em Cristo se torna um povo, tá? De dois fez um, porque agora é filho de Deus todo aquele que crê em Cristo Jesus. Acho que outro texto mais claro também é Efésios 6, 15 e 16, quando Paulo diz, aliás, Gálatas, quando ele diz: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre todo o Israel de Deus.
Aí é Gálatas 6. Gálatas 3. Tá, já que nós estamos falando sobre Gálatas, vamos para Gálatas 3. Muito bem. Esse texto aí, antes de Gálatas 6, é Gálatas 3. Como você estava sem microfone, eu vou pedir para o pastor Marcos reler. Gálatas 3, 9 e 10. Gálatas 3, 8 e 9. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho a Abraão. Até aí. Quando foi que a Escritura previu? Como é que inicia o texto? Quando é que a Escritura previu que Deus justificaria que pela Deus fé. justificaria pela fé os gentios? Ou quando é que o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão? Em Gênesis. O que foi em Gênesis foi, porque em Êxodo Abraão tinha morrido. Em ti, Agora Gênesis só pode ser em Gênesis. Agora Gênesis onde? o capítulo eu não sei não, mas aqui ele dá Capítulo referência. 12. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para a terra que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as nações, ou todos os povos, ou todas as famílias. Aí você pergunta, certo, mas isso aí é o Evangelho? Mas, ora, é claro que é. Nós vamos continuar em Gálatas capítulo 3. Você está em... Certo, muito bem, nós estamos respondendo isso em Gálatas 3. Gálatas 3, agora eu vou fazer a leitura, ó. Gálatas 3, a partir do versículo 7. A gente vai voltar para Apocalipse, tá? Vai voltar, calma. Gálatas 3, a partir do 7. Agora deixa que eu termino aqui essa questão. Gálatas 3, a partir do versículo 7. Todos acharam? Olha o que diz, ó. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Já foi uma martelada no prego. Pá. Ok? Ele não estava aqui tratando de dois povos, mas de um só. Os da fé são filhos de Abraão. Mas, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. A interpretação de Paulo aqui, como rabino, é que nessa palavra, todos os povos, estavam incluídos judeus e gentios. Então, num tempo propício, Deus justificaria pela fé todos os povos. Israel não estaria acima, mas todos os povos nivelados. Mas o problema é que ele diz, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Agora continua comigo no versículo 9. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, os da fé. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou
da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Aí, olha a resposta está no versículo 14, ó. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, aos goi, a nós, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O que é que Paulo está fazendo aqui? Paulo ele está reunindo evidências e dizendo: Deus já tinha dito que os gentios seriam abençoados. Lá em Abraão. Problema, ele não disse como. Ele disse que todo mundo seria abençoado, em Abraão. Mas ele não revelou como. A Abraão ele não revelou como. Mas a nós, ele já revelou. É através de Jesus Cristo. É por isso que ele diz que o Evangelho foi revelado a Abraão. Mesmo que Abraão não fizesse ideia do que era que estava embutido nessas poucas palavras ali. Seria como o Dr. Gerhardus Voss diz na teologia bíblica dele. Tá? Ele diz o seguinte: o Evangelho é como uma semente. Você joga na terra, todo o potencial para ser uma árvore está ali dentro da semente. Se nós tivéssemos a capacidade de olhar como seria a árvore, tá? Nós não temos essa capacidade de olhar para a semente de mangueira. Você está com a semente de manga aqui, né? Aí você diz: espera aí, ela vai ter 35 milhões de folhas, durante toda a sua existência vai dar 473.595 mangas, e vai ter 287 galhos. Não tem como você saber esse negócio olhando para a semente. Só quem sabe disso é Deus. Então, quando se diz que o Evangelho foi pré-anunciado em Abraão, Deus deu uma semente a Abraão. Diz assim: toma, Abraão, em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Ok. Amém. Tá, como? Aí é outra história. O como é quando uma criança nasce lá em Belém e der o primeiro choro. Aí a promessa feita a Abraão se concretiza. Tá? Foi teologia bíblica mais que Apocalipse agora. Deixa eu voltar para Apocalipse. Tá? Vocês entenderam, né, irmãos? Ficou claro, né? Ok? Ok. Se tiver edição nesse vídeo, corta essa parte. Aí edita e coloca lá no final como pergunta assim: teologia bíblica. Nós estamos no ponto 5? Deixa eu só terminar isso aqui. Um argumento usado em favor da visão dispensacionalista, argumento deveras fraco exegeticamente, é a expressão tribos de Israel, usada por João. Esta especificidade indicaria o Israel étnico. Por outro lado, o grupo que ocupa o centro dos atos salvíficos de Deus em Apocalipse, melhor, em todo o Novo Testamento, é a igreja. Outro argumento oposto à visão dispensacionalista é que não há em Apocalipse nenhuma referência a grupos judeus separados dos gentios, a não ser esta única, e eu nem chamei evidência, eu chamei de única probabilidade. Tá? Na verdade, nós temos até referências a judeus, como nós vimos nas 7 cartas ao Apocalipse. João chamando eles de sinagoga de Satanás. Se a gente quiser referências, tem lá, né? O que é que eles são? Sinagoga de Satanás. A visão dos judeus é tão fechada que eu cheguei a conversar com alguns deles sobre o Evangelho de Jesus, sobre Jesus Cristo. E muitos deles chegavam a me dizer que as pessoas tinham superpoderes no primeiro século
lá na Palestina. E que Jesus era um homem com superpoderes. Eu não estou brincando, é sério. Para que você perceba como o entendimento de Israel está exatamente como o apóstolo Paulo disse que estaria em Romanos. Eles estão completamente cegos. Lembro-me demais, com a mãe do Amnon e do Yaakov, conversando com ela. Minha senhora, Jesus, você não sabia, meu filho, que as pessoas no primeiro século, lá na Palestina, tinham poderes extrasensoriais, e eu achava que ela estava brincando. Tá? Era meio Mu de Ares. Vocês assistiram Cavaleiros do Zodíaco? É da nossa geração. Tá? É, mais ou menos como Mu. Aí eu desisti de conversar com a mulher. Disse, não é possível um negócio desse. Não. As pessoas tinham superpoderes no primeiro século. Nós fomos perdendo os superpoderes. Se eu tivesse lá, qual superpoder eu teria? Será? Continuando. Cadê o passador profissional de slides? João olha de novo e não vê somente 144 mil de outrora, mas uma multidão incontável, multidão de todas as etnias. O Cordeiro reuniu os seus de toda a face da terra e lhes deu vestiduras de santidade. Agora todos os salvos estão com o seu Senhor. Novamente, as duas interpretações se chocam aqui. Se os primeiros, os 144 mil, são os judeus, estes são os gentios, número incontável. Então, 144 mil, se são os judeus, o número incontável somos nós, né, gentios. Todavia, a possibilidade exegética mais plausível é a de que ambas as multidões sejam um povo, tendo João visto o mesmo povo, primeiro, como um número figurado, e depois como um número real, que na verdade ele não diz que número é, ele só chama milhões e milhões e milhares de milhões, não diz que número é. Ou seja, uma miríade incontável com todos os salvos. Agora, 7, os salvos estão diante do trono de Deus, servindo a Deus, ou seja, são sacerdócio real, né? É um reino de sacerdotes. Sacerdote ministra diante da divindade. Então, não há diferença entre as pessoas, mas todos são sacerdotes, todos têm acesso a Deus. Mas não se engane, o nosso acesso a Deus sempre será por meio de Jesus. Não se engane, Jesus será sempre o mediador, porque Jesus já é o mediador do pacto da redenção, né, que a gente chama do pactum salutis. Não é o pacto da graça, que ele é o mediador somente, mas também no pacto da redenção. Então, dentro da Santíssima Trindade, Jesus sempre foi o mediador entre Deus e aqueles que Deus nem tinha criado ainda, mas criaria. Sem mais embargos, né, que eu coloco, ou seja, não há empecilhos, eles receberão todo cuidado, pois todo perigo passou, já não existe. Eles recebem as regalias de estarem sob a proteção carinhosa do Cordeiro. Jesus estará no meio deles, como o tabernáculo estava no meio da congregação de Israel, se vocês lembrarem, quando eles saem do Egito e vão para o deserto, ou eles ficam, quando eles descansam, não é? Quando é noite, eles vão dormir, quando o povo de Israel precisa descansar, as tendas são armadas, o tabernáculo ficava no centro e as tribos ficavam ao redor. Então, essa é a imagem, né, que João traz para nós, a imagem do Antigo Testamento, só que agora não uma tenda, não uma arca, tá? Não um templo, mas a pessoa do Cristo.
Eles recebem essas regalias. Jesus estará no meio deles, não como um tabernáculo. Israel, quando olhava para o tabernáculo, sentia-se seguro, mesmo com muitos inimigos ao redor. No céu, a presença não será como a do tabernáculo, mas será a presença de uma pessoa que fala e interage. E aqui leia céu, entre parênteses, que eu deveria ter colocado, como novos céus e nova terra, Nova Jerusalém, e não céus no sentido somente espiritual. Mas aqui eu estou falando já da nossa ressurreição com corpos glorificados, para você não achar que você vai ser um espírito desencarnado adorando a Deus, né? Mas você vai ressuscitar com um corpo glorificado. Eu acho que eu termino aqui no 8, dizendo o seguinte: as regalias que receberão em serem apacentados pelo pastor Cordeiro são indizíveis. O texto diz: não terão fome, nem sede, nem dor, nem tristeza. Isso aqui não significa que nós não sentiremos necessidades, tá? Significa que todas as necessidades serão satisfeitas por Cristo, pelo próprio Senhor. Nós estaremos com Ele. E se meu pai não estiver lá? E se minha mãe não estiver? E se meu irmão não for salvo? E se eu vou ficar triste? Bem, o texto diz que você não vai sentir nem fome, nem sede, nem dor, nem tristeza. Ah, mas eu não consigo. Você não vai sentir nem fome, nem sede, nem dor, nem tristeza. Mas eu acho que você não vai sentir nem fome, nem sede, nem dor, nem tristeza. Tá? Mas se meu filho, você não vai sentir nem fome, nem sede, nem dor, nem tristeza. Você entendeu? Você não vai. É porque nós vamos perder a memória? Não. É porque você não vai sentir nem fome, nem dor, tá? Nem sede, nem tristeza. Tem pessoas que olham para texto assim e dizem: mas a gente vai ter que perder a memória, né? A gente vai ter que perder a memória, porque senão não dá certo. Agora você imagina a gente com amnésia. E Jesus chega, nós chegamos perto do Senhor Jesus e diz: quem é o Senhor? Né? Eu sou Jesus, o Salvador. Salvador? Jesus? Quem é Jesus? Nunca ouvi falar. E por que o Senhor tem essas marcas aí pelo corpo? Eu estou aqui limpinho e o Senhor está todo cheio de chagas, assim, aconteceu um acidente, né? Não, eu morri por você. Por mim? Não, por mim mesmo, não. Nem lhe conheço, né? E o coral celestial cantando para ele. Esse povo está cantando para o Senhor? Aí, eles podem tocar, sei lá, Yesterday, We Are the Champions, alguma coisa. Não, olhe, tá? Eu tenho um texto não publicado a respeito disso. Eu esqueci, mas eu poderia ter enviado para o senhor, poderia ser acrescentada a apostila, mas depois a gente manda via WhatsApp, tá bom? Como o senhor quiser, tá? Deixa eu só terminar aqui. A presença do Cordeiro suprirá todas as necessidades. Eles serão guiados para as fontes das águas vivas e nada os incomodará. Eles não chorarão mais, pois o Cordeiro enxugará toda lágrima. Uma excelente resposta aos que perguntam se poderão ficar tristes por não encontrarem lá algum ente querido não salvo. Não ficaremos tristes, ainda que não encontremos esposas, mães, filhos, avós e avós, que tanto amamos aqui. O Cordeiro Pastor é mais que suficiente para suprir todas as nossas necessidades físicas e emocionais.
menos que isso, é um desrespeito à beleza e à glória do Cristo.